Dia a todos, nós somos da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Letras, CCHSL, curso de Pedagogia, licenciatura, a disciplina de Educação à Distância, orientada pela professora Marcela Arraes. Os componentes desse grupo são Elivanete Mâncio, Regilane da Conceição e Ruth Ellen Bastos. Nós vamos falar este dia sobre arte do iconoclasmo, a revolução das imagens. A primeiro momento, quero deixar vocês pensando do que seria, o que é esse termo, o que significa e o que seria essa revolução das imagens. Bom, de primeira percepção, nós já conseguimos ver um pouco sobre revolução das imagens, o que seria, né, pelas palavras. Mas iconoclasmo, o que é? Como se deu? Bom, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do iconoclasmo. Primeiramente, o iconoclasmo foi um movimento que ocorreu durante o Império Bizantino, nos séculos 8 e 9. Bom, por sua vez, a priori, ele representou um dos mais importantes conflitos político-religioso contra a contemplação, ou adoração, ou devoção de imagens, né, e ícones de cunho religioso, como nós bem sabemos, em relação às religiões que fazem, né, seus santos, seus respectivos recursos para adorar a Deus, né, o Deus Supremo, relacionado a imagens, a seres divinos, né, através de ícones. Bom, isso ocorreu durante o Império de Leão III, né, mais ou menos entre 717 a 741. E de Teófilo, que foi seu neto, durante os anos de 829 e 842. Bom, a preocupação desse movimento era de ordem política e religiosa. Mas por que de ordem política e religiosa? Bom, nós já podemos imaginar o motivo, não é mesmo? De ordem política e religiosa, porque uma vez que almejavam entrar a aproximação entre os povos que possuíam outras religiões e também em detrimento da religião católica. E além disso, temiam o poder, a influência econômica e política da igreja, que cada vez mais se expandia pelo Império Bizantino, com a construção de monstruos, de igrejas, de templos e etc. Mas por que essa preocupação durante esse movimento? Bom, a igreja, ela sempre arrecadou alguns recursos, né? E naquele tempo, a igreja, ela vinha crescendo muito. Então, por a igreja crescer muito, tinha muitos membros. E o governo, né? No caso, o governo daquela época, tinha medo de que eles se revoltassem contra os governantes e fizessem alguma revolução ou alguma coisa do tipo, já que a igreja ela vinha crescendo cada vez mais em membros, vinha crescendo economicamente, porque os seus membros levavam os seus recursos, ajudavam a igreja financeiramente, né, e o povo através da caridade, de doações, e em campo também, porque a igreja ela se expandia. Então, ela abria novos templos, abriam novas igrejas, e por isso que tinha essa preocupação em relação a esse movimento. Bom, para entendermos um pouco mais, a palavra iconoclastia, ela surge da união dos termos eikon, que significa imagem, e klaisten, que significa quebrar, né? Logo, a junção dessas palavras formulam quebra de imagem, né? Ou seja,
Os iconoclastas, né, eles se opõem às crenças baseadas nas imagens de Cristo, de Virgem Maria, de santos, de anjos, de líderes religiosos, entre outros. Tudo aquilo que a mão do homem construiu em formato de imagem ou ícones. Por isso, esse movimento ficou conhecido como iconoclasmo, porque era a quebra de imagens. E o que aconteceu nesse movimento? Bom, esse movimento ele foi, teoricamente, um grupo, né, a partir do Império Bizantino, por Leão e o seu neto, né, que eles quebravam todas as imagens dos templos, das casas dos membros, e de onde tivessem imagens de santos, de líderes religiosos, a Virgem Maria, de Cristo, que eram representados em formas pintadas ou esculpidas. Então, a quebra de imagem ou iconoclasmo foi isso. Foi quebrar, foi desmontar, rasgar tudo aquilo que consistia na imagem e devoção de santos. E o grande impacto, o que eles queriam mesmo, esse movimento buscava, era causar um apagamento dessas imagens. Ou seja, tudo aquilo que o movimento envolve de quebrar imagens, de apagar imagens, é o iconoclasmo, porque o conceito era justamente causar esse apagamento, de querer que essas imagens não fossem mais para frente, né? Não fossem novamente estendidas. E então nós podemos perceber, né, isso. Mas afinal de contas, o que o iconoclasmo tem a ver com a arte? O que isso tem a ver com a arte? Bom, ocorreu a destruição de obras de arte. Ou seja, foram destruídos milhares de obras de arte e com elas os melhores exemplares do apogeu da arte bizantina, causando um forte obstáculo na criatividade e representações artísticas. Ou seja, a partir do momento que esse movimento quis acabar com as imagens, né? No caso, nesse contexto religioso, por conta do medo da igreja subir, né, para o governo, acabou ocorrendo que outras questões, outros movimentos da iconoclastia acabassem com algumas outras imagens. E foi o que aconteceu, né? Aconteceu uma revolução e acabaram sendo destruídas obras do Império Bizantino que jamais foram recuperadas e de grande valor, e acabou causando também um forte obstáculo na criatividade, né, na representação artística. Ou seja, muitos artistas ficaram com medo novamente de fazer algumas obras, de refazer algumas obras, e acabou criando uma barreira ali, né? E essa barreira, ela foi desconstruída posteriormente, mas com uma outra ressignificação, né? Mas Durand defendia a ideia de que a civilização ocidental, ela tem por tradição desvalorizar ontologicamente a imagem e psicologicamente a função principal da imagem, já que defendia a imagem simbólica. Ou seja, a desvalorização do homem estava na civilização. E isso ia perdurar. Porém, conhecida agora como iconoclasmo. Bom, não acontecendo só na antiguidade, né? Onde vários momentos de iconoclastia aconteceram, como na questão da destruição das imagens do Império Bizantino, como também na destruição das imagens de cunho religioso, né, de santos, de líderes religiosos, de Cristo, da Virgem Maria, e entre outros que aconteceram desde o Império Bizantino para cá. Muito recentemente, acredito até que muitos de vocês
viram e lembram desse acontecimento que ocorreu na Inglaterra, né? Que alguns jovens, alguns homens, alguns cidadãos da Inglaterra, né, da cidade de Bristol, eles durante uma passeata que estavam buscando direitos, né, dos negros, buscando esses seus direitos, eles foram no centro da cidade, né, na praça, e nessa praça ela tinha então uma estátua bem grande de bronze de um inglês. E essa estátua para Bristol, ela era muito importante, né? Que era a estátua de Edward Constable, que era considerado como um herói daquele tempo, né? Mas depois de relerem a história e buscarem um pouco mais, viram que ele era um traficante de escravos. E por esse motivo, né, por ser um movimento que estava acontecendo ali naquela praça, naquela cidade, um movimento racista, e descobrindo então que essa estátua representava um herói na época e que atualmente, agora, depois desse movimento, ficou conhecido como traficante de escravos, eles se juntaram ali um grupo de jovens, né? E derrubaram a estátua. Derrubaram a estátua no chão. E nós podemos ver aí nas imagens que eles estão com cordas e puxam, né? Então, como era uma estátua de bronze, ela era muito pesada. Então, eles se reuniram, pegaram as cordas, amarraram e puxaram. E após puxar e derrubar no chão, né, essa estátua, eles subiram em cima, como vocês podem notar aí na imagem, colocaram seus joelhos no pescoço para representar ali, né, sua indignação em relação ao que Edward Constable fez, né, durante esse tráfico de escravos. Também pintaram o rosto dele, como nós podemos notar, com tinta, né? Eles realmente fizeram um movimento para que essa estátua ela pudesse ser vista com outros olhos, não como o herói que era conhecido, né? Esse inglês, mas ao contrário, ver a sua real história e perceber que ele fez parte da morte de muitos negros, né, de muitos índios, de muitas pessoas aqui, né? E após eles pintarem, eles jogaram a estátua no rio da cidade, no principal rio, né, lá da praça. E então esse movimento ele é visto como iconoclasta, porque faz o apogeu das imagens, faz aquela destruição, querendo apagar essa imagem. Porém, essa estátua ela foi resgatada já do rio, foi levada para o Museu de Bristol, da cidade da Inglaterra, e foi limpada, né, foi restaurada e atualmente está sendo exposta nesse museu, né, agora com um novo significado. E aqui no Brasil também teve um movimento de iconoclastia, né? Não tão destruidor, não destruindo as imagens, mas dando um novo significado para elas, né? Ressignificando através de algumas ações. E o que ocorreu? Bom, um grupo de jovens de São Paulo, né, chamado Grupo da Ação, eles ficaram responsáveis por uma intervenção, por um momento. E o que aconteceu? Bom, eles estavam andando, né? E aí viram no lixo de uma escola de samba que tinha algumas caveiras. E essas caveiras, elas foram utilizadas no desfile, né, que ocorreu no carnaval de uma escola de samba,
e pegaram e tiveram a ideia de dar uma nova significação, de fazerem um ato, né, um protesto contra o governo para a memória de algumas vítimas, né, como negros, indígenas, da morte, né, desses negros indígenas do nosso país. E os contemplados, né, foram algumas estátuas que estão nos pontos principais de algumas cidades, como, por exemplo, né, essa estátua famosa de Bandeirante Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul de Paulista, né, que recebeu alguns crânios aí para que fosse demonstrado um ato, uma manifestação, um movimento contra ele, que está representado em forma de imagem pela morte de alguns compatriotas do nosso país. Teve também, que é muito conhecida, essa imagem, né, que está no grande centro aí da cidade de São Paulo, que também é de Bartolomeu Bueno da Silva, né, conhecido como o segundo Anhanguera, que recebeu também a intervenção dos crânios desse grupo de ação para intervir contra a morte. Eles tentaram fazer um movimento iconoclasta, só que de forma que não destruísse as imagens totalmente, mas chamando a atenção para elas, para dar um novo significado para elas, mostrando a real visão do que aconteceu, dessas pessoas que foram representadas, que foram homenageadas, que foram conhecidas como heróis do nosso país, né, do nosso Brasil, mas que tiveram as suas histórias por vezes contadas de forma errada, né, ou pelo menos escondida a parte de que eles mataram os nossos compatriotas. E por conseguinte também nós temos a imagem do monumento, né, das bandeiras, obra de Vicente, né, que é localizado no Parque Ibirapuera, também que também recebeu essa intervenção, né, e foi em relação às lideranças indígenas, né, que foi pichado também com tinta vermelha, com símbolos que representavam símbolos de sangue, justamente pela morte dos nossos indígenas. E, para finalizar, nós temos também alguns crânios, né, no 2º Januário, que foi a estátua de Pedro Álvares Cabral, que também está no Parque Ibirapuera. E nós podemos ver que todos eles, vocês podem ver na imagem aí, que todos eles receberam essas caveiras embaixo, ou até mesmo próximo à estátua, como nós vemos nas estátuas anteriores, nos braços, para que pudesse chamar bastante atenção mesmo. E foi reconhecido como um ato iconoclasta. Não por total destruição, mas por dar um novo significado para elas. Como nós vemos aí também, algumas outras estátuas espalhadas por São Paulo receberam a intervenção desse grupo. E o grupo, ele quis se mostrar mesmo, eles fizeram as fotos, eles quiseram reivindicar a morte dos negros, dos indígenas, dos escravos que morreram aqui no nosso país, por cidadãos que são considerados heróis, mas que, estudando a real história, nós vemos que para chegar onde chegaram, né, como reconhecidos como heróis, eles fizeram algumas coisas aos nossos olhos, que é errado, aos olhos dos seres humanos. E esse movimento, ele teve a brilhante ideia de revelar isso de uma forma que chamasse bastante atenção. E foi o que aconteceu, né? Essas fotos, elas ficaram reconhecidas mundialmente, né, por esse movimento. E por conseguinte, nós vamos falar também um pouco sobre a arte do iconoclasmo.
Oi, hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática da unidade 3, a arte do iconoclasmo, a revolução das imagens. A professora Livanete, ela já trouxe o contexto histórico do que é iconoclasmo, mas eu vou frisar aqui para vocês o que seria. No caso, seria a destruição das imagens sagradas, mais precisamente ali na era bizantina, que não se admitia o uso de imagens sagradas. E aí, nesse trajeto, vamos falar mais especificamente sobre a arte e a revolução das imagens. E aí, quando se fala em arte, o que se vem à nossa mente? Um belo quadro, ou uma bela canção, objetos. E aí, não que a arte não seja isso, sim, ela parte disso. Mas Cole, 1995, ele fala que a arte ela é difícil de se conceituar, pelo fato de ela ter amplos significados, no sentido de que cada ser e indivíduo ele percebe a arte de uma forma, de uma maneira. Mas ele também diz que é possível sim perceber aonde é uma arte, até para as pessoas que são leigas no sentido de conhecer e entender a arte. E ele fala que por exemplo, a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, a nona canção de Beethoven, isso pode ser considerado arte, qualquer pessoa pode reconhecer isso. Mas afinal, o que é arte? O que é arte? E aí, nos perguntamos quais os modos que ela se apresenta. Como já bem falei, a arte ela pode ser percebida através dessas situações, da música, das danças, do teatro, das obras de arte, da literatura. A arte pode ser caracterizada como essas coisas que qualquer um pode perceber que isso seja uma arte. E aí, para conceituarmos melhor o que seria a arte, a arte é a expressão de um ideal estético através de uma atividade criadora. Então, a arte é uma expressão do ser, do indivíduo, que ele vai se expressar esteticamente ou literariamente ou expressando-se corporalmente. E ela é uma atividade criadora, ou seja, cada indivíduo ele vai ter esse momento de criação, de inspiração e vai sair da abstração e vai se tornar um ato mais concreto. E aí é um tipo de manifestação universal humana, existe em todas as culturas. Se comunica de forma simbólica e criativa com a sociedade, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, ela pode ter esse ato criador, esse sentimento de criação e pode torná-lo real, sair dessa abstração e passar para o campo real, sair da arte simbólica e passar a ser uma arte concreta. E ela se comunica com a sociedade. Em qual sentido ela se comunica com a sociedade? Por exemplo, as obras literárias. Elas se comunicam com as pessoas, o autor escreve uma obra de arte, um livro, uma literatura, e esse livro ele vai se comunicar com muitas pessoas. No tempo passado, muitos autores eles escreviam a sua realidade e para que as pessoas pudessem entender, porque no tempo passado, em anos mais atrás,
os autores, principalmente da literatura, eles não podiam externar as suas opiniões de forma direta, principalmente se tratando da política. Eles não podiam manifestar as suas críticas, as suas revoltas explicitamente. Então, eles se utilizavam da literatura para externar aquilo que eles sentiam e assim o seu público o compreendiam o que ele estava querendo dizer. E aí, o que essa arte pode transmitir? Uma obra de arte, ela pode transmitir ideias, sentimentos, crenças e emoções. Como a arte transmite ideias? Como ela transmite sentimentos? Como ela transmite crenças? E principalmente, como ela transmite emoções? Então, a obra de arte, ela transmite uma ideia no sentido de que pessoas são motivadas a criarem novas coisas a partir daquilo que já está pronto, daquilo que já está feito. Elas criam ideias, inovam as coisas. E sentimento, porque quando um autor ele cria uma obra, ou seja, se expressa em uma dança, ou mesmo em um grafite de rua, ele está expressando o seu sentimento, ele está expressando aquilo que está no seu interior. E crenças, no sentido de que uma obra ela pode passar ou remeter a coisas sagradas e as emoções que ela está sentindo naquele momento. Essa linguagem ela pode ter também a finalidade de expor ao mundo uma visão crítica, ou uma denúncia, ou uma realidade agradável. E aí, nesse sentido, quando se refere a transmitir uma visão crítica do mundo, ou seja, a expressar a realidade que o rodeia, no momento da sua arte criadora ou do sentimento que ele sentiu ou que motivou ele a escrever essa arte ou a fazer essa arte. E aí, como eu bem falei no início da nossa aula, sobre Colli. E aí, Colli, ele conceitua a arte como é possível dizer que a arte, então, são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, isto é, nossa cultura possui uma noção que denomina solidariamente algumas atividades e as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos. Se não conseguimos saber o que é arte, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia de arte e como devemos nos comportar diante dela. Como eu bem citei no início da nossa aula, a arte ela pode se manifestar através da literatura, através da dança, através da música, através das expressões corporais, ou seja, dos teatros. E aí qualquer um pode conseguir identificar uma arte nessas situações. Vamos prosseguir na nossa aula. E aí a arte ela se apresenta-se por um lado como uma construção, produção e por outro como uma linguagem, interpretação do conhecimento e expressão de sentimentos. Então a arte ela tem esse poder de ser uma construção, de ser uma produção e também uma interpretação do conhecimento e uma expressão dos sentimentos. Com base nesses pressupostos, a arte vem se configurando como uma representação e ou reapresentação de princípios psicológicos e sociais, que em conjunto mostram a orientação geral do imaginário, ou seja, tanto as pulsações subjetivas quanto as intimações objetivas. Ou seja, quando se trata de uma orientação do imaginário, ou seja, é aquilo que está aqui em nossa mente e motivada pelos sentimentos ou pelas coisas que são reais a partir de criações que já se tem,
a arte ela vai dando essa base, esse suposto arranjo para que o sujeito possa se comunicar através da arte. E aí, Durand, ele explica em A Imaginação Simbólica, que é um livro de 1998, a consciência humana ela dispõe de pelo menos duas maneiras de representar o mundo, ou seja, uma é direta, quando o objeto parece estar presente na mente, e a outra indireta, quando o objeto não se apresenta à sensibilidade, ou seja, uma é visível e a outra é abstrata. Quando o sujeito ele tem aquele sentimento criador, no caso subjetivo, e quando o sujeito vê algo real, objetivo, e a partir disso ele começa a dar desenvoltura àquilo que ele imaginou, que ele sentiu. A mente humana, como eu já bem falei, ela dispõe de pelo menos 2 graus de imagem. Esta pode ser fiel à cópia do objeto, ou seja, aquilo que já está realizado, ou uma análise interpretativa desse objeto. Também os signos que constituem esses 2 extremos, objetivo e subjetivo, que conforme Durand pode ser distinguido entre arbitrário e alegórico. Mas o que seria isso? Os signos arbitrários são aqueles escolhidos arbitrariamente para indicar algo, e os alegóricos são aqueles para representar qualidades, remetendo uma realidade significante, dificilmente apresentável, próprias da imaginação simbólica. Partindo deste contexto, teremos a revolução das imagens. É impressionante como a nossa sociedade ela foi fundada sobre verdades iconoclastas, ou seja, a partir daquelas destruição de imagens, começou-se um novo contexto. Tanto que no nosso século XXI, é a era das imagens, ou seja, as imagens ocupam um espaço considerável no cotidiano de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos, de todo mundo. As imagens ocupam um considerável espaço no nosso dia a dia. Essas imagens, elas estão presentes nas revistas, nos livros, nos outdoors, na televisão, nos vídeos, nos computadores. Por toda parte tem o uso da imagem. E nessa configuração é que a arte ganhou essa revolução, porque ela partiu daquele período em que se destruíam a imagem e passou, neste século, a ganhar um grande destaque, tanto que está presente em todos os ambientes, em todos os lugares, como eu já bem citei nos livros, nas revistas, nos outdoor. Quem nunca passou, por exemplo, na rua e viu um anúncio com a imagem dos produtos, seja de produtos de maquiagem, sejam de produtos de lingerie, seja um anúncio de um curso, naqueles outdoors grandes que mostram as imagens das coisas, ou no vídeo, ou nos livros. Os livros eles vêm recheados de imagem para contextualizar o texto. Então a arte ela está presente em todos os cantos, a imagem. E aí nesse sentido é que ela ganha um grande destaque nos nossos dias atuais, se tornando assim uma verdadeira revolução da imagem. Queridos, eu espero que vocês tenham compreendido o contexto tanto do iconoclasmo, da arte e a sua revolução. A professora Ruth
vai dar continuidade à nossa temática da unidade 3. Bom, agora daremos continuidade com os movimentos e a resistência à iconoclastia. Bom, esse termo, movimentos de resistência à iconoclastia, faz alusão à estética da imagem que germinou paralelamente à tradição iconoclasta do Ocidente. Cabe aqui ressaltar que a estética ela envolve a imagem de diversos fatores. Nesse sentido, Newton, 1978, ele vai pontuar, né? Quantas obras de arte histórica e mundialmente conhecidas e consagrada em todos os ramos da arte nos perturbam, sempre e profundamente quando a olhamos. Vejamos a imagem da Mona Lisa, uma mulher bela no rigor da palavra e uma criatura estranha e esquisita não obstante. Ela transmite, né, uma sensação característica do conceito belo e do conceito do terror. Neste ponto que o aspecto subjetivo ele vai prevalecer. A experiência estética ela pode encontrar aquilo que é considerado sólido, anormal, mal feito, esquisito, né? E assim ele vai se transformar em um objeto de manifestação artística. Pode até estar desprovido do conceito do belo, né? Do perfeito, mas é aí que ele se transforma numa imagem artística por fazer parte desse não movimento que é do belo e do perfeito. Dessa forma, a estética ela vai revelar valores concebidos de maneiras distintas e diferentes em cada época, em cada geração. E ainda por grupos de pessoas que nele se ocupam. Esses valores, no entanto, não podem ser considerados corretos ou errados, mas por igual legítimo, que representam diferentes tipos de sensações artísticas. Drummond, ele denominou os primeiros movimentos de resistência do imaginário ocidental como o sacra. O sacra, ele trata-se de uma alusão a diversos fatores descritos e analisados em vastas obras. O saber, agora eu vou caracterizar os 3 movimentos. Essas resistências, Drummond dividiu em 3. A primeira é a resistência bizantina, que aconteceu lá no Ocidente com a destruição das imagens. A segunda, a ação propagadora dos monges no decorrer da Idade Média e o início da Idade Moderna. A terceira foi a Reforma Luterana e a Contra-Reforma da Igreja Católica Romana. Agora eu vou detalhar para vocês essas 3 resistências. A primeira resistência foi a bizantina, né, que foi a destruição das imagens. Ela refere-se à idolatria da imagem de Cristo, que foi inevitável mesmo na antiga cidade de Bizâncio, onde o iconoclasmo era fervoroso, pois ele construía um acesso direto ao não sacramental. Logo, acrescentaria a veneração da imagem de Cristo, como uma série de outras consideradas santas, entre elas a imagem da mãe de Jesus, Maria, seguidas pela do seu precursor, João Batista, e dos seus apóstolos, e por último, de todos os santos. A segunda resistência foi a ação propagadora dos monges no decorrer da Idade Média e no início da Idade Moderna. Ela se deu com os franciscanos e os jesuítas. A floração do culto à imaginária sacra e a construção das grandes catedrais com suas ricas ornamentações artísticas em mosaicos, vitrais e estatuais são algumas marcas dessas resistências. A arte, aqui ela vai assumir no interior da igreja um caráter didático.
Assim, por razões pedagógicas, alguns monges se voltaram para o iluminismo, né? Que foram as ilustrações dos mosaicos. Dessa forma, cada parágrafo do evangelho passou a ter um comentário psicótico, como nas histórias em quadrinhos produzidas hoje em nossa indústria. As representações teatrais e as pinturas também são largamente utilizadas na propagação das passagens bíblicas. A liberdade da abertura voltada para a natureza dessas representações provocou a progressiva substituição da figura humana pela passagem natural. E isso facilitou o retorno das divindades dos antigos pagãos. Não só a exaltação ao homem, mas a divindades que no imaginário medieval possuíam uma espécie de força que regia a natureza, fato que contribuiu para a crise da teologia cristã. A terceira resistência que esse movimento teve foi a Reforma Luterana e a Contra-Reforma da Igreja Romana. Bom, a Reforma ela representa uma ruptura com os abusos da Igreja, sobretudo pela contaminação humanista dos papas no período renascentista. Essa ruptura traz-se dentro dos outros um combate à estética da imagem para o culto. Nesse mesmo sentido, é certa a destruição das estátuas e os quadros com temas religiosos. No entanto, esse inoclasmo diminuiu de intensidade, onde as imagens não possuíam um suporte icônico, mas agora, com a música, ela quebrou esses paradigmas. É considerado um dos maiores compositores protestantes, Sebastian, né? Ele que foi um grande percussor nesse projeto. Os textos e as músicas da autoria, ele faz pureza ao iconoclasta das imagens visuais. A Contra-Reforma se operará inicialmente a esse imaginário musical, mas serão os excessos da espiritualidade barroca que de fato caracterizará a oposição da Igreja Romana e ao protestantismo. Bom, na confluência dessas imaginárias sacras, tivemos implicações não só religiosas, mas também filosóficas, estéticas, ideológicas, políticas, econômicas e artísticas. Do ponto de vista artístico, verifica-se que o florescimento de diversas formas de arte, dentre elas a cristã primitiva, a bizantina, a romântica e a gótica, características da Era da Fé, e ainda a protestante, a barroca, que se desenvolveram já em outra razão, em outra circunstância. Ou seja, essas formas artísticas, elas nos remeteriam às imagens, né? Rumo a um aspecto metafísico. Portanto, apesar do esboço da clareza do racionalismo ocidental no imaginário, de ser o mais humano e a era da razão, permaneceram refletidas as imagens da metafísica. As guerras das religiões entre católicos e protestantes e a Guerra dos 30 obrigou os valores visionários do imaginário a procurarem refúgio longe dos combates fracitários das igrejas, desencadeando uma nova desvalorização dessas imagens. Drummond, aqui, nesse momento, ele vai ver claramente que a arte cumpre, por um lado, uma espécie de resistência e, por outro lado, um papel fundamental no processo de racionalização do Ocidente. Ele confirma que a hipótese do iconoclasmo, ela responde à necessidade de determinados momentos históricos, funciona como uma espécie de repreensão e controle da imaginação criadora.
Bom, e Drummond, ele afirma que essas resistências, elas contribuíram para as reivindicações por parte de achistas e pela autonomia da arte em relação aos serviços prestados à religião, que era mais característico da fé e a política e da razão. Bom, a grande preocupação dos iconoclastas era de pôr ordem e a política dentro das suas manifestações. Uma vez que eles almejavam evitar a aproximação entre os povos que possuíam outras religiões em detrimento da religião católica. E além disso, eles temiam o poder da influência econômica e política da igreja, que cada vez mais ela ia se expandindo no Império Bizantino com a construção dos mosteiros, das igrejas e dos grandes templos. Bom, os iconoclastas, eles se opõem às crenças baseadas na imagem de Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos e os líderes religiosos. Até nos dias de hoje, é possível encontrar os iconoclastas em religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, queridos, que vocês tenham compreendido. Beijo, e essa foi a nossa aula de hoje. Abraços!